Olá, boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Nós estamos retomando aqui os nossos estudos, falando um pouco de conflitos da vida. E na aula de hoje nós queremos iniciar tratando de um assunto muito relevante, um assunto às vezes deixado de lado, até mesmo dentro da igreja. Hoje nós queremos falar de ansiedade. Como superar a ansiedade? E iniciaremos hoje um tratamento. Cuidado, eu não sou médico, tá bom? Mas iniciaremos hoje um tratamento para que, através de Deus, através do seu ensino, através dos recursos que o Senhor tem nos dado, você possa superar a ansiedade, tá ok? Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós vamos pegar um texto e nós vamos aplicar a ansiedade hoje, no dia de hoje, em cima deste texto. Até mesmo porque o texto vai tratar de ansiedade, tá bom? Filipenses capítulo 4, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, vamos orar? Pai, por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós nos achegamos ao Teu trono de graça, suplicando, Senhor, a manifestação do Senhor no nosso meio. Senhor, nós precisamos muito de milagres acontecer em nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe de uma forma extraordinária na vida de muitas pessoas. E, Senhor, nós sabemos que, infelizmente, existem muitas pessoas hoje padecendo desse problema, inclusive dentro da igreja. E, Senhor, nos dê a capacidade, nos condiciona, Senhor, a um entendimento que seja favorável ao agir do Teu Espírito Santo. Senhor, nós entregamos esta aula, entregamos este estudo, nesta noite de quarta-feira, nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor atue em cada lar, em cada pessoa, para que nós possamos, com a ajuda do Senhor, ver a ansiedade diminuindo e não aumentando conforme os dados. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Filipenses capítulo 4, meus amados, diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, mulheres, pessoas, tá, pessoal? Que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, então hoje nós queremos falar sobre ansiedade, este mal, este câncer que tem atingido o coração de milhares e milhares de pessoas. E talvez você pensa assim, mas eu não sou ansioso, eu nunca estive ansioso. Se você já pensa dessa forma, você está errado. Porque a ansiedade, ela vai estar presente na nossa vida, ou ao longo da nossa vida nós vamos nos deparar com momentos onde nós estamos ansiosos. Mas hoje nós vamos ver também que existe dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade considerada normal e a ansiedade considerada a ansiedade anormal,
ou também neurótica ou aguda. Essa ansiedade, ambas, elas podem ser tratadas e serão tratadas pelo Senhor se assim nós compreendermos ou trilharmos os caminhos que Deus tem para nós. Mas vamos fazer uma pergunta, né? Ansiedade, o que é ansiedade? E segundo o dicionário ou estudiosos, ansiedade é um desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia. Então, ansiedade se resume a isso, mas ela pode ser mais ampla quando a gente pegar algumas palavras ligadas à ansiedade, né? Vamos lá, ansiedade, nervosismo, apreensão, preocupação, inquietude, estresse, medo, fobia, tensão. Tecnicamente, essas palavras têm significados diferentes, mas nós podemos usá-las como sinônimo para descrever a bendita da ansiedade. E aí eu pergunto para você, você é ansioso? Você é aquela pessoa que se considera uma pessoa ansiosa? Às vezes nós perguntamos para algumas pessoas e as pessoas de cara, elas já se identificam. Sim, eu sou muito ansioso. Outras pessoas, elas dizem, não, eu não sou ansioso. Então, eu quero saber se você é ansioso, mas eu também quero saber se você está ansioso. Porque existe as duas realidades na nossa vida. Ou eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito ansioso, ou eu posso estar passando por situações que me levam a essa ansiedade. Então, eu pergunto para você, quem nunca foi tomado por esse tipo de situação, ou esse tipo de sentimento que nós falamos aqui agora? Nervosismo, apreensão, preocupação, inquietude, estresse, agonia, aflição, angústia. Talvez em uma dessas áreas nós já caímos, nós já passamos, ou talvez nós estamos vivendo nesse tipo de situação. Mas são situações que nos sentimos, às vezes, muito apreensivos. Situações onde nós nos sentimos muito inseguros, muito preocupados, muito inquietos, ou com muito medo. Aí nós podemos observar que, às vezes, a gente já vai partir para a ansiedade aguda. O nosso coração começa a bater mais depressa, acelerado. A gente acha que até vai morrer. Isso aconteceu comigo esses dias. A pressão sanguínea, a tensão muscular, tudo começa a se elevar. Aumenta a nossa transpiração, a gente acha que a gente está ficando sem ar. E aí, quando nós estamos perdendo o controle, ou a ansiedade está tomando conta de nós, nós somos tomados pelo nervosismo. E às vezes a gente acha que esse nervosismo é normal, faz parte da nossa personalidade, é uma característica ímpar de cada um. Mas não, às vezes esse nervosismo, ou até mesmo aquela situação onde você não consegue relaxar, né? Você está num lugar calmo, você está numa roda conversando com as pessoas ali, numa roda de amigos, mas eu conheço algumas pessoas que são assim, elas não conseguem relaxar. Elas ficam inquietas, elas ficam ou batendo o pé, ou tremendo o joelho, parece aquele tique que dá no joelho da gente. E elas não conseguem relaxar de forma alguma. E o que é isso? De fato é a ansiedade. Então nós vimos aqui alguns caracteres que podem ser indicadores da ansiedade que nós estamos vivendo. Assim como nós vimos no texto que a igreja, era bem provável que a igreja aqui ela estivesse inquieta por uma situação que estava ocorrendo dentro da igreja, envolvendo pessoas desta igreja. Mas nós queremos ver aqui alguns sintomas que vão identificar claramente que nós estamos vivendo ou estamos sendo ansiosos. Eu vou falar sintomas, mas poderia a gente mudar essa palavra sintomas para males. Males
provocados pela ansiedade ou gerados por essa ansiedade. Então, quando a ansiedade ela se torna muito intensa, muito elevada, nós podemos ver que iremos facilmente perder o nosso limite de atenção, ou vamos diminuir o nosso limite de atenção. Então, se você está ansioso, você não consegue ser tão atento quanto você é. Outra coisa é dificultar a nossa concentração. Nós temos uma dificuldade de concentrar em alguma coisa. Nós somos provocados ao esquecimento. Nós facilmente nos esquecemos daquilo que deveria ser lembrado facilmente por nós. Baixo nível de desempenho. Então, às vezes você é uma pessoa que você tem um bom desempenho em uma área, mas quando você está estressado, você vai apresentar um baixo nível de desempenho. A ansiedade ela vai interferir na capacidade de solucionar problemas. Problemas esses, às vezes, fáceis de resolver. Vai bloquear a eficiência da comunicação. Então, quando nós estamos ansiosos, às vezes nós não conseguimos nos comunicar, nós não conseguimos falar, nós não conseguimos dialogar com as pessoas. Outra coisa, vai gerar pânico e, às vezes, irmãos, provocar desagradáveis sintomas físicos, até uma paralisia, um ataque cardíaco, doenças, ou melhor, dores na nossa cabeça. Então, são alguns sintomas que vai nos direcionar se estamos sendo ansiosos ou não. E existem vários fatores que podem gerar ansiedade. Então, nós vimos aqui o que é ansiedade, nós falamos de alguns males provocados pela ansiedade, que eu falei de alguns, mas entendendo que a lista acima, as citações acima também são males, agonia, aflição, inquietude, angústia, tensão, estresse, medo e por aí vai. Mas existe também fatores que podem gerar esta ansiedade. Então imagina, se eu e você, nós sofremos uma ameaça com relação a algo que nós consideramos muito importante, com certeza vai aparecer, vai surgir a questão da ansiedade, do medo. Uma vez que nós somos ameaçados por um perigo, uma causa como um assalto, violência, doença, desemprego, ou até mesmo uma avaliação. Imagina assim, a gente vai ser avaliado num emprego, ou até mesmo dentro da escola, tudo isso vai gerar uma ansiedade em nós. Quando também nos preocupamos excessivamente com a nossa autoimagem, isso acontece também conosco. A gente está tão preocupado com o que as pessoas vão pensar, vão falar, qual vai ser o veredito das outras pessoas com relação à nossa imagem, o nosso eu, que acabamos nos sentindo ansiosos. E aí, irmãos, nós não sabemos direito como agir. Nós ficamos presos, nós nos tornamos mais mecânicos. Essa seria a realidade. E aquele eu natural já não existe mais. E eu passo a ser uma pessoa travada, uma pessoa mecânica. E por quê? Com medo da reação do que as pessoas vão pensar de mim. E aí, a gente pode também entender que a ansiedade ela vai nos levar a ter medo de falar em público, participar às vezes de uma festa, de um encontro com as pessoas. Nós vamos ter muito medo de exercer o papel de liderança, opinar em uma reunião. Tudo isso é questão da ansiedade. E essa ansiedade, essa preocupação, ela vai nos gerar o quê? Um desconforto descomunal. Não é aquela coisa normal, mas é algo incomum. Claro também, separações.
como morte de um ente querido, mudanças, divórcio, rompimento de um relacionamento. Tudo isso pode nos deixar inseguros, tristes, com medo do futuro, ou até mesmo com aquela sensação de um vazio interior. Mas, segue aqui, outros fatores também. Quando estamos em conflitos, não sei se você está se identificando aí como uma pessoa ansiosa. Quando estamos em conflitos, imagina, eu tenho que escolher entre uma ou outra opção, em ir ou não ir, em fazer ou não fazer. Logo, nós ficamos naquela coisa assim, e aí, faço ou não faço? Isso vai gerando em nós uma ansiedade. E às vezes até mesmo quando a gente tomou por uma decisão, depois a gente fica assim, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa errada? Tudo isso faz parte da ansiedade. Ansiedade persiste, irmãos, até quando nós fazemos a escolha do certo. A gente fez a escolha certa, mas depois a gente vai ficar preocupado. Isso, o medo também é outro fator, porque nós podemos ter medo de um fracasso, podemos ter medo do futuro, guerra, violência, medo de separação, rejeição e às vezes até medo do sucesso. Tem pessoas que têm medo, elas vão ter medo de assumir uma responsabilidade, mas elas não sabem que talvez aquela porta que se abriu, aquela oportunidade foi dada até por Deus, para que ela venha a ser bem-sucedida. Mas a pessoa está com medo de assumir aquilo. Medo de doença, medo da solidão, da morte, mudanças. Mas eu quero dizer que todos esses fatores, eles são normais, mas às vezes eles vão se apresentar de uma forma exagerada. E quando isso acontece, nós precisamos entender que nós vamos precisar de ajuda. Nós vamos precisar identificar o nosso problema, falando aqui da ansiedade. Porque muitas vezes nós vamos estar ansiosos sem... você vai estar com medo sem ter perigo nenhum. Você vai estar ansioso sem ter necessidade de estar ansioso. Tá bom? Então, meus irmãos, aqui nós falamos de alguns fatores. E aqui os dados aqui, né, a pesquisa, ela foi tirada do Aconselhamento Cristão, tá? De Gary Collins, da editora Nova Vida. Tá bom? E aqui nós vamos falar, mas e você que crê em Deus? Será que é normal você viver ansioso? Eu que creio em Deus, será que é normal nós vivermos ansiosos? A pergunta, ela é muito importante, porque hoje nós vemos assim, quando se fala de depressão, né? E se você pegar ansiedade, depressão, você vai ver que as duas, ainda que uma está levando para aceleração, a outra está levando para o isolamento, né? Mas existem áreas desses dois problemas que eles vão estar ligados, vão estar juntos, andando de mão dadas. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes, ela não trata esse tipo de problema. A depressão é do diabo, o crente não vive deprimido, ansiedade, não, porque nosso Senhor Jesus Cristo falou que a gente não deveria andar ansioso. Sim, Jesus Cristo disse que nós não deveríamos andar ansiosos de coisa nenhuma. Está dizendo lá em Mateus capítulo 6, a gente ainda vai ver esse texto numa outra oportunidade. Mas o Senhor disse que nós também não deveríamos pecar. E nós pecamos. E nós não tratamos o pecado? Não tratamos os problemas? Então, quando ele fala que a gente não deve ser ansioso, a gente também não deveria. Mas nós sabemos que, como seres humanos, nós estamos dados a esse tipo de problemas. Então, eu e você precisamos voltar à palavra do Senhor e entender que nós somos crentes, nós já somos perdoados dos nossos pecados, nós já somos uma nova criatura, mas ainda a natureza que nós temos, a natureza humana, ela está suscetível a circunstâncias que nos advêm. Então, não pense você que é algo anormal. Pelo contrário,
não é, eu vou afirmar uma coisa aqui, não é anormal nós ficarmos ansiosos. Não é anormal nós ficarmos com medo. Não é anormal nós ficarmos desanimados. Não é anormal nós ficarmos abatidos. É anormal, sim, nós vivermos ansiosos, vivermos com medo, vivermos desanimados e vivermos abatidos. É diferente. Nós estarmos ou passarmos pela situação é normal, mas nós ficarmos ou vivermos, permanecermos nesse tipo de situação é algo totalmente considerado anormal. E eu quero te dar um exemplo, né? Deixa o seu lugar aí, lá em Filipenses, porque o conselho do apóstolo Paulo, diante do que está acontecendo aqui, é que nós não devemos ser ansiosos, viver ansiosos de coisa alguma, ou estarmos, né? Mas volta ali para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 10. 2 Coríntios 6, 4 a 10. Diz assim o apóstolo Paulo: pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na minha paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nas ações, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas para sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não nada tendo, mas possuindo tudo. 7, versículo 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Repare, irmãos, que situações que nós falamos aqui, sintomas de ansiedade, sintomas de preocupação, sintomas que nos levam a viver ansiosos, aconteceram com o apóstolo Paulo. Então ele, com a natureza que ele teve também, ele passou por situações iguais às nossas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também passou por situações parecidas. Vai lá em Marcos capítulo 14, versículo 34. Marcos capítulo 14, versículo 34. Então você pensa, mas Paulo não passou por angústia? Passou. Paulo não passou por momentos de depressão? Passou. Claro que passou. Por momentos de ansiedade? Imagina, irmãos. Paulo, mesmo sendo quem foi, ele era humano como eu e você. Imagina você sendo levado para a presença de um governador, sabendo que esse governador ele quer a sua cabeça. Ainda que nós tenhamos a fé, a certeza de estarmos indo para a presença do Senhor, nós vamos ser provados ou passados por uma situação onde a nossa alma, o nosso eu, ele vai passar por uma ansiedade. Ele vai ficar sujeito a essa ansiedade que nós estamos falando. Marcos capítulo 14, versículo 34. Lógico, nós vamos falar aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que ele não tinha a natureza que nós temos, a natureza caída. Mas, olha o que diz no versículo 34.
e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Olha só, irmãos, até o Senhor Jesus Cristo, ele passou por uma ansiedade. Contudo, a ansiedade, essa tristeza de Cristo aqui, quando ele diz triste até a morte, não provém da natureza humana. Tá ok? Então, eu só dei esses dois exemplos, seguindo os textos aqui, para nós compreendermos que, pastor, é anormal um cristão passar por ansiedade? Não, claro que não é. Ter medo? Claro que não é. Imagina, você... a gente está vendo aí o coronavírus. Lógico que você não tem que ficar aflito com relação a isso, né? Mas pessoas, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua característica. E aí nós vamos ver que de pessoa para pessoa, uns estão nem aí, outros estão preocupados, outros estão demasiadamente preocupados. Mas entendam uma coisa, que ansiedade, como nós falamos aqui, qual de nós, vamos ser sinceros, vamos aplicar aqui, qual de nós nunca esteve ansioso ou com medo diante de uma enfermidade? Seja sincero, será que você nunca ficou com medo diante de uma enfermidade? Ah, não, você está aí enfermo, sabendo que você, mais cedo ou mais tarde, você vai partir. Ah, vamos para a glória. Sim, mas naturalmente nós vamos estar ansiosos, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, por isso, Jesus Cristo trata isso lá no capítulo 6 de Mateus. Diante de um desemprego, imagina um pai de família, ele perde o emprego. Ah, ele confia em Deus? Confia. Ele não deixa de confiar em Deus. Mas ele vai passar por um período de ansiedade. E uma crise familiar, violência que nos cercam. Então, você vai para um lugar considerado muito, muito perigoso e não, mas eu fico tranquilo. Irmãos, tudo bem, se você fica, glória a Deus por isso. Mas não é natural a gente sentir assim. Diante dos desafios que temos que assumir. Imagina, você é promovido. E aí vem falar que você não fica ansioso. Eu lembro quando eu entrei em um restaurante para trabalhar. Isso aconteceu comigo em vários lugares que eu trabalhei como cozinheiro. Em um restaurante, eu entrei para trabalhar e eu fiquei sabendo em 2 semanas que eu teria que assumir uma cozinha com mais de 60 pratos à la carte. Imagina! E você fica, o que? Misericórdia, eu não tenho condições. E aí entra a ansiedade, ela começa a bater na nossa vida. Numa outra feita, com 2 semanas de serviço, eu fui promovido e falou, olha, você vai assumir a outra cozinha. E você fica o quê? Apreensivo, você fica tenso, você fica nervoso, você recebeu uma promoção, mas você fica ainda tenso. Desafios que temos que assumir, como nós falamos aqui, ou mesmo pelas lutas que a nossa igreja enfrenta. Quantos de nós, a nossa igreja está enfrentando luta, mas eu estou tranquilo. Não sei você, a gente ama, a gente zela pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais problemas tem na igreja, quanto mais dificuldades tem na igreja, quanto mais desafios aparecem para nós, vou te dar um exemplo aqui, a gente vai ter um pouco de ansiedade, vai passar por ansiedade. Ou vou dar um exemplo aqui, qual pregador nunca subiu num púlpito e não sentiu um frio na barriga? Grandes pregadores usam isso aí, né? Porque no dia que você perder esse frio na barriga, mas o que é esse frio na barriga? Você está querendo ou não, isso é ansiedade. Você sabe que você está ali, você vai chegar ali, gravar aqui agora diante de vocês, aqui perante uma câmera, pregar para a câmera. Isso gera em nós uma ansiedade, a gente fica tenso, a gente fica nervoso, a gente não age natural, tá ok? Mas Gary Collins diz o seguinte, ele é um terapeuta cristão, e ele diz que há uma distinção, como eu falei no início, de uma ansiedade considerada normal e de uma ansiedade, qual que seria a ansiedade normal? É aquela que traz para nós uma reação natural diante dos perigos, diante das ameaças,
diante dos desafios, diante das propostas, mas ela é controlada ou ela diminui ou até mesmo desaparece quando as circunstâncias modificam. Então, eu estou ansioso para fazer algo, mas depois que começa a fazer, essa ansiedade ela vai embora. Mas existe também a ansiedade aguda. E qual seria a ansiedade aguda ou considerada neurótica? Lembra da ansiedade? É um desconforto físico, mas é um desconforto também psíquico. E essa ansiedade aguda, neurótica, ela desenvolve sentimentos exagerados. Então, eu não consigo controlar os meus sentimentos de desespero e de medo, mesmo quando o perigo ele é inexistente. Olha só, então, ambas as ansiedades, elas não devem, nós não devemos viver nelas. Mas a segunda ansiedade aqui, essa é a mais preocupante. Essa talvez seria essa ansiedade do texto bíblico. É aquela você não tem um porto seguro, você não tem em quem confiar, você não sabe o que vai acontecer, mas você não tem aonde recorrer. Então, é essa ansiedade aqui que nos leva a entrar em descrédito com a palavra de Deus. Essa ansiedade aguda, essa ansiedade neurótica. Porque ela está gerando em nós um desespero. Imagina, peraí, então eu sou um servo de Deus. Segundo a Bíblia, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Então, logo, se eu estou apresentando uma ansiedade exagerada, é falta de confiança. Próprio 1 João capítulo 1 diz que o amor lança fora o quê? O medo. Então, eu estou com medo exagerado, por quê? Se eu amo o Senhor, se o Senhor me ama. Então, é essa ansiedade que nós precisamos aprender a tratar, irmãos. Né? Nós temos que deixar a nossa vida à mercê do Senhor, para que o Senhor trate da nossa vida. E diante dessa ansiedade, desse medo, nós precisamos resolver o problema. Assim como Paulo, voltando para Filipenses, Paulo, diante de uma suposta ansiedade, de uma apreensão, de uma aflição, de uma angústia, ou de algo que a igreja estava apresentando, ele chega para duas mulheres, Evódia e Sintique, e ele diz para elas o seguinte: Evódia e Sintique, eu rogo que vocês resolvam o seu desentendimento. Mas aqui, irmãos, elas estavam, não sabemos, o texto não fala, houve um desentendimento entre elas. Uma estava pensando de um jeito, outra estava pensando do outro, ou agindo de um jeito, outra agindo de outra, e isso estava trazendo algum desconforto para a igreja. E aí Paulo, ele vai apelar para um amigo ministro, e vai dizer o seguinte: olha, chega junto delas e ajuda elas a resolver. Quando nós falamos de ansiedade, nós precisamos entender que esse ponto vai ser muito importante. Talvez, ainda que aqui estava lidando com duas pessoas, a ansiedade é um problema interno nosso. É um problema que não é um conflito da vida que ele é externo. É um conflito da vida que ele é interno. Logo, esse problema, ele precisa ser tratado, ele precisa ser trabalhado. E aí, Deus, ele nos dá recursos suficientes para que nós possamos tratar a ansiedade. E hoje nós queremos ver só um deles. O primeiro, hoje foi mais, irmãos, uma introdução do que é ansiedade, os males, causas, sintomas. Você vê que a gente não ficou muito em textos bíblicos, ou trabalhando textos bíblicos. Na próxima aula, nós vamos tratar a respeito disso, tá bom? Até mesmo porque é um assunto muito expansivo. Dados a gente não trouxe hoje, então
aguenta aí, tá? Não seja ansioso. Espere um pouquinho. Aguarda no Senhor que a gente vai chegar a gente vai juntar o quebra-cabeça no final de tudo. Então, um problema, um recurso que Deus, problema não, para tratar do problema, um recurso que Deus tem nos dado, tem colocado a nós, é nós identificarmos o problema. Assim como Paulo fez aqui. Porque quando você identifica o problema, meus irmãos, nós já estamos iniciando a solução do próprio. Certo? Quando nós vamos no médico, quando nós vamos no doutor, nós às vezes estamos cheios de sintomas, mas nós não sabemos o que está causando esses sintomas. Nós não sabemos qual é a fonte desses sintomas. Então nós vamos lá para identificá-los, ou identificar o que está causando esses sintomas na nossa vida. Então, da mesma forma, é com a ansiedade. Nós precisamos identificar o que está causando a nossa ansiedade. Eu já passei uma lista para você aí. Já falei de muita coisa. E aí você precisa identificar, fazer um questionário seu. E você precisa ali anotar. Peraí, o que está me causando esse problema? Porque Paulo está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Aquilo que você necessita, pela oração e pela súplica. Então, Paulo ainda vai usar duas palavras aqui para falar aqui, ó. Eu estou orando, mas estou rogando a Deus, suplicando, com ações de graças. Então, eu identifico. E como que nós vamos identificar, descobrir a causa da ansiedade? Como que nós vamos fazer? Primeiro, através de observação. E aqui, eu sou uma pessoa que eu observo demais. Quem é da igreja, quem é meu amigo, quem convive comigo, sabe disso. Que se eu olhar para a pessoa, eu já falo assim, olha, essa pessoa não está legal, essa pessoa não está bem. Mas tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que vão olhar para você e você vai estar cheio de problema e ela não vai conseguir identificar. Mas existem pessoas que talvez também não consigam identificar o seu próprio problema. Ela está ali passando por problema, ela está passando por dificuldade, mas você faz uma pergunta se ela está bem, se ela está legal, ela diz que está bem, ela diz que está legal. Não, está tudo ok, mas você sabe que não está. Então, é através da observação. Essa é uma forma. Como que eu vou identificar o problema? Através da observação. Isso é, ou eu observando alguém, ou alguém se observando, ou eu me observando. Lógico que nós nos conhecemos muito, nós nos conhecemos demais, mas ansiedade, depressão e sinônimos desta área vão fazer com que a gente vai mudando. A gente era aquela pessoa, nós éramos, né, Nós éramos aquelas pessoas alegres, felizes, extrovertidas, para cima, animada, e de repente você se torna uma pessoa totalmente oposto a isso tudo. Aí você acha que, não, eu sou assim. Não, eu não sou assim, eu estou assim. E talvez por quê? Porque você está ansioso. Não está ansioso porque você está vivendo em ansiedade. Então, observação é muito importante. Reflexão é outro ponto. Você precisa refletir. Você precisa refletir a respeito do que os sintomas dos sintomas que apareceram na sua vida. Ou daquilo que as pessoas estão dizendo que está acontecendo. Olha, você não é assim. E aí, às vezes, a gente não reflete sobre isso. A gente não para refletir. A gente simplesmente ouve e fala, tudo bem, ok, e a gente continua a viver. Mas reflita sobre essa situação. Assim como a palavra de Deus, a gente tem que ouvir e refletir. Então, Jesus Cristo, ele nos ensina que nós precisamos examinar a palavra. Examinar a palavra
é o mesmo que você ler a palavra, mas você remoer a palavra de Deus, você refletir sobre aquilo que você está lendo, você buscar entender, não só ler por ler. Autoanálise, isso é muito importante, meus amados. Observe se você tem essas características, esses sintomas de ansiedade. Depois, reflita sobre a sua vida, como já foi, como está. Na sequência, analisa você. Não fica só porque talvez também nós somos muito dados àquilo que as pessoas falaram. Então as pessoas falaram, eu sou isso que as pessoas falaram. Não, claro que isso tem um fundo de verdade, né? Não é via de regra, mas se as pessoas estão falando que nós somos assim, elas às vezes nos conhecem bem. Mas reflita e analisa a sua vida pessoalmente. Principalmente você que é cristão, você que é servo de Deus. Analisa a sua vida se você está vivendo de acordo com os parâmetros do Senhor, de acordo com os mandamentos do Senhor Deus. E aí eu e você, nós precisamos olhar para nós mesmos, olhar para o nosso espelho e dizer, espelho, espelho meu, será que eu estou sendo esse servo de Deus? Será que eu sou a luz para este mundo perdido? Será que a minha vida ela está reproduzindo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo? E como você vai fazer essa autoanálise? Lógico, você vai precisar da palavra de Deus. Né? Não faça uma autoanálise com parâmetros mundanos, com parâmetros coleguês, dos seus colegas e dos seus amigos. Não, é assim, não. Faça uma autoanálise de como é a vida do cristão. Porque Paulo está dizendo no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aqui, irmãos, a alegria nossa deve estar no Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente observa aqui, Paulo, ele observa que algo está errado na igreja, ele reflete sobre isso, mas ele apela para essas mulheres, que vocês chegam a um entendimento, chegam a um acordo. Porque não adianta, o Paulo, ele está falando com elas que, olha, vocês estão com um problema, mas se vocês não fizerem uma reflexão, uma autoanálise da vida de vocês, não adianta, vocês vão continuar no seu problema. E nós temos a palavra de Deus para ser o nosso, não o nosso Paulo, mas para ser o nosso guia aqui. É a palavra de Deus que vai dizer se nós estamos bem ou nós estamos mal. Agora, a ansiedade, ela tira a nossa alegria, ela tira a nossa satisfação, ela tira o gozo de viver. Então, por isso, nós precisamos vencer, superar a ansiedade. E, por fim, o aconselhamento. Quando Paulo diz aqui, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que aos auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha só, duas mulheres que ajudaram Paulo na sua jornada missionária. Mas agora estão precisando o quê? De ajuda. E Paulo, ele fala ao fiel companheiro dele, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores. Olha, elas eram mulheres trabalhadoras do Senhor Jesus Cristo, mas agora estavam precisando ser auxiliadas, estavam precisando ser aconselhadas. E aqui fica uma deixa. Parece que as pessoas hoje, elas não gostam de ser aconselhadas. Elas não querem ser aconselhadas. Mas eu quero dizer para você, eu preciso ser aconselhado. Você precisa ser aconselhado. Tá bom? Porque essa é a vontade do Senhor. Foi o Senhor quem quis assim. E aí, às vezes, quando a gente fala de autoanálise, abra sua Bíblia lá em Salmo 139. Salmo 139, versículo, falando de Davi aqui, se a gente quer descobrir alguma coisa, a gente pode pedir a Deus. Salmo 139, versículo 23.
O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero deixar esse encorajamento para você, tá bom? Eu não sei como você está, se você está ansioso, se você é ansioso, mas a gente pode recorrer ao maior especialista da vida, que é Deus, e pedir para Deus: Senhor, venha, sonda o meu coração, revela para mim, Senhor, aquilo que realmente eu sou, como eu estou. E, Senhor, se há caminhos tortuosos, caminhos penosos, caminhos que não agradam ao Senhor na minha vida, tira isso de mim, Senhor, porque Deus é poderoso para fazer isso, tá bom? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas vão passando, eis que tudo vai se fazendo novo. Então, apela para Deus e Deus vai te ajudar. Então, essa foi, irmãos, a aula de hoje. Hoje nós falamos, aprendemos sobre ansiedade, nós estamos querendo aprender a superar a ansiedade, nós vimos o que é ansiedade, sintomas de ansiedade, fatores que geram a ansiedade, mas vimos também aqui que existem duas ansiedades, a normal e a neurótica, a aguda. Então, a ansiedade normal faz parte da natureza do homem, mas a ansiedade aguda, a ansiedade neurótica, já é uma ansiedade que vai dominar o homem. E Deus não quer que essa ansiedade ela faça parte da sua vida e nem da minha vida. E como que nós vamos aprender, quais os caminhos que nós vamos trilhar para nós superarmos a nossa ansiedade? Primeiro, nós precisamos identificar o problema. Você é ansioso? Quais áreas? Onde você está sendo ansioso? O que está levando você a ser ansioso? E diante disso, você precisa trabalhar estas áreas. Através, observe, reflita, analise a sua vida, leia a palavra de Deus e busque aconselhamento. Eu te garanto que se você seguir essas diretrizes, você vai se dar bem e a ansiedade não vai fazer mais parte da sua vida, tá bom? Faz parte de um tratamento. Vamos orar? Deus, nós queremos, Senhor, aprender a deixar mais a nossa vida diante do Senhor. Às vezes nós entregamos a vida para Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Teu trono, para que o Senhor possa cuidar dela, para que o Senhor possa encaminhá-la, para que o Senhor possa direcionar a nossa vida. Mas às vezes nós não sabemos esperar, aguardar, confiar no Senhor. E o que nós fazemos nós vamos até o Senhor e tomamos a nossa vida de novo, para fazermos a nossa vontade, para fazermos aquilo que nós queremos. Mas, meu Pai, eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor venha nos conceder sabedoria suficiente para, Senhor, não vivermos presos neste mal que tem nos assolado no nosso século. Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus e peço que o Senhor guarda todos os meus irmãos. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até o fim de semana. Que Deus te abençoe.